Se você chegou até aqui, provavelmente você quer saber se o plano de saúde ele pode ou não expulsar o paciente, porque o paciente utiliza muito o plano, enfim, dentre outros temas. Outro dia, aqui no YouTube, uma pessoa ela fez esse comentário que vai provavelmente estar passando aqui na tela agora, falando que o plano chegou inclusive a processar pela quantidade de vezes que utilizou o próprio plano. Olha, esse caso ele acabou me chamando muita atenção mesmo, porque não é um caso que a gente vê aqui frequentemente. Eu queria até ouvir de mais pessoas se passaram por isso ou se sabem de alguém que passou por isso, porque legalmente, que é aqui a minha observação nesse vídeo, o plano ele não pode processar um paciente porque utilizou muito. O que o plano ele pode fazer, em alguns casos, é processar o paciente porque o paciente ele acabou omitindo ou mentindo alguma informação. E aí, um plano que tem o hábito ultimamente de fazer isso é a Amil. A Amil, em diversos casos que a gente teve conhecimento do ano passado, em 2025, acabou fazendo uma denúncia criminal de alguns pacientes que acabaram omitindo algumas doenças que possuíam na declaração de doenças pré-existentes. E aí a Amil fazia inclusive um processo criminal, fazia uma demanda na seara civil também, processava o paciente pedindo ali a rescisão, eventualmente também fazia uma demanda junto à própria ANS, que aí também é para fazer a rescisão do plano por conta de uma má-fé no momento da contratação. A gente teria que analisar o caso e a documentação. Eu não vi a documentação desse rapaz que fez aqui o comentário no vídeo anterior, mas eu, particularmente, não tenho ciência de que o plano processa um paciente por utilizar muito o plano. É muito mais um caso de demanda judicial, é quando tem alguma omissão, alguma mentira contada para o paciente, isso na visão do plano. Não que o paciente tenha mentido de fato. Até porque cabe ao plano, no momento, nesse caso que eu citei, no momento da declaração de doença e lesões pré-existentes, cabe ao plano também conferir isso. Por isso que diversas operadoras de plano de saúde ultimamente têm inclusive feito uma consulta médica no momento ali da contratação, antes de efetivar a contratação. A Unimed Paraná, por exemplo, é uma. Recentemente eu fui fazer a adesão ao plano aqui dos advogados da região do Paraná e a Unimed Paraná fez com que eu passasse por uma consulta com um médico. O médico fez uma série de perguntas para mim que era para validar aquilo que eu acabei escrevendo na declaração de doença pré-existente. É um dever da operadora fazer essa validação. E é claro, se eu mentir, eu vou estar incorrendo, inclusive, a um crime, dependendo do grau da mentira, é um crime e aí responde civilmente e penalmente. Mas eu não recomendo nunca que você minta, só que declare aquilo que você, no caso de declarações de doenças pré-existentes, de doenças que estejam em curso, de problemas relacionados à saúde que estejam em curso. Não daqueles problemas que você já tratou e já está curado ou curada, tá? Isso é um ponto muito importante. Outro caso que eu já vi de processo de plano de saúde para o paciente é um caso em que o paciente ele acabou não pagando a mensalidade. Esse é outro caso aqui também que eu já vi. Então seria uma ação de execução, uma ação de cobrança por conta do não pagamento. Eu sempre recomendo que num caso como esse o paciente ele vá de encontro a um advogado para que ele possa orientar, eventualmente, se estiver de fato inadimplente, fazer ali uma tentativa de negociação diretamente com o plano. Mas assim, se você que é o paciente ou se você que comentar aqui embaixo estiver passando por algo assim, entre em contato com um advogado da área da saúde, que seja especializado em casos da saúde, para entender o que está acontecendo. Agora, um processo judicial, então até um processo administrativo, pela grande utilização de um plano, nunca vi. Outra coisa que eu já vi é a rescisão unilateral do plano, quando a gente está falando de um plano empresarial, quando aquele plano ele não tem um equilíbrio financeiro interessante para a operadora de plano de saúde. Isso só pode ser feito no plano empresarial. A partir ali normalmente de 2 vidas, as operadoras já permitem a contratação de um plano empresarial e aí eles depois de 1 ano eles podem acabar fazendo a rescisão desse contrato de plano de saúde. Dependendo do caso, o plano de até 29 vidas ele pode ser considerado um plano falso coletivo
e aí é possível equiparar a questão do reajuste e as demais regras de um plano individual ou familiar. Ou também outra alternativa para você que eventualmente esteja passando por isso, seria demandar judicialmente caso a operadora não dê um motivo idôneo para essa rescisão. Isso é uma decisão bem recente do STJ, bem recente mesmo. Então, a operadora não pode simplesmente processar um beneficiário, não pode simplesmente encerrar o plano de saúde, porque o contrato de plano de saúde tem uma função social. Não é qualquer motivo que permite a rescisão, não é qualquer motivo que permite a interrupção daquele contrato. E você, como beneficiário, tem que ficar ciente disso e tem que buscar os seus direitos. Em caso ocorra alguma hipótese como essa, você pode fazer uma reclamação na ANS. Se quiser, é só você colocar aqui na barra de pesquisa do YouTube NIP, e aí eu vou te dar ali um passo a passo de como que tu pode fazer reclamação na ANS, tudo bem? Ou já ir e consultar um advogado especialista na área da saúde para que ele analise o que cabe, afinal, no teu caso específico, tá bom? É isso, eu espero de verdade que eu tenha ajudado você nesse vídeo, que eu tenha conseguido te orientar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui o seu like. Isso ajuda muito o canal, ajuda muito para que a gente cresça e alcance mais pessoas e ajude mais pessoas. Qualquer dúvida adicional, coloca aqui nos comentários e até a próxima.